O canal Governança em Foco esteve presente no lançamento do Plano de Compras do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, realizado no Tribunal de Contas. Convidamos a especialista em gestão pública, a senhora Osilene Lubacheski, líder da Assessoria da Gestão Estratégica e Desburocratização da Secretaria de Estado e Administração e Desburocratização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Osilene, eu sou da Assessoria de Gestão Estratégica da SAGE, mas vocês podem me chamar de Osi, tá? E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa história nesses 4 anos, a gestão pública de Mato Grosso do Sul, a gestão de compras, uma gestão inovadora em Mato Grosso do Sul, que nós temos muito orgulho de mostrar para vocês. Vamos lá. A gente começou em 2015 com um novo modelo de gestão, a gestão por resultados. A gente elaborou, então, em 2015, um mapa estratégico dos eixos de gestão econômico, social e de infraestrutura. E a partir desse mapa estratégico, nós elaboramos o planejamento plurianual, o PPA 2016-19. E a partir do PPA, os programas já pensados, a cada ano, nós elaboramos um contrato de gestão que é assinado com o governador. Cada secretário, titular de pasta, assina então com o governador as suas entregas anuais. E nós realizamos um monitoramento desse contrato de gestão ao longo do ano. É a partir daí, então, que a gente teve como diretrizes para nortear todo o nosso trabalho nesses 4 anos a desburocratização, a transparência, o foco em resultados e a boa gestão dos recursos públicos. Diante disso, então, nós iniciamos o projeto de remodelagem do macro processo de compras do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Como que se deu isso? Nós entrevistamos, fizemos reuniões com os executores dos processos, ou seja, lá na SAGE, na Central de Compras, nós entrevistamos todos os servidores que atuam diretamente no processo licitatório e a gente também foi para as origens, segurança pública, educação, saúde, entrevistar quem pede a compra, quem solicita a compra lá na ponta. A partir daí, a gente fez uma análise dessas informações, conseguimos identificar os problemas e aí propor novas soluções. Os problemas encontrados foram, então, cadastro burocrático, os principais, tá? Vou falar dos principais gaps encontrados. Cadastro burocrático, a padronização sem uma alta qualidade e, principalmente, compras emergenciais, ok? Tivemos outros gaps encontrados, mas hoje a gente vai focar aqui nesses 3 pontos, principalmente que para vocês, fornecedores, é importante de solucionar. Vamos lá. As soluções oferecidas, então, juntamente com a gestão estratégica da SAGE e a Superintendência de Compras, cadê o Marcos Vinícius? O superintendente está aí, Marcos. Marcos, as soluções encontradas foram essas: o e-fornecedor, o catálogo de materiais e serviços e o plano anual de compras. Você deve lembrar bem que a gente fez, então, uma série de ESIs. ESIs são mapas da situação atual, a gente fez mais de 50, a gente produziu o desenho de mais de 50 ESIs, de todo o macro processo de compras, para desenhar, então, os modelos futuros, para chegar em cada to-be, que a gente chama aí de modelo futuro, para conseguir, então, implementar. Ou seja, a gente passou 2015 mapeando os processos, 2016 mapeando as soluções, encontrando as soluções e desenvolvendo as novas ferramentas. Vamos lá, o e-fornecedor, cadastro de fornecedor simples e virtual, como que era antes. O fornecedor chegava, entregava uma papelada, né, na central de compras, lá para a equipe de cadastro, todas as suas certidões, enfim, ou então enviava por SEDEX, se o fornecedor não fosse daqui. A central de compras, então, analisava esse portfólio de documentos e, se houvesse algum tipo de erro, ela devolvia para o fornecedor. Ligava, enviava por e-mail a notificação de que havia problema no portfólio da sua documentação.
Então, o fornecedor tinha que voltar até a central de compras presencialmente e entregar um novo portfólio de documentos, para então a central de compras avaliar novamente esse portfólio de documentos. Então, esse vai e volta do fornecedor, a gente está vendo aí as flechinhas em vermelho, foi o principal gap, porque demandava muito tempo do fornecedor, tempo, energia, né, e recursos, e também da central de compras. O cadastro era, então, realizado de 5 a 10 dias. A gente tem, por lei, 5 dias úteis para realizar esse cadastro, mas, às vezes, a gente ultrapassava o limite, infelizmente, devido a esses gaps encontrados. O que a gente fez? A gente virtualizou o cadastro. Hoje, ele é totalmente online, com o e-fornecedor, né, Madá? Está sorrindo, está te vendo sorrir. Com o e-fornecedor, hoje, o empresário identifica as demandas do governo por meio do plano de compras. Ele tem essa possibilidade, que a gente começou lá em 2015, a elaborar esse plano de compras. Dependendo da demanda, e se ele identifica que ele consegue atender, ele realiza o seu autocadastro totalmente online, anexa todos os documentos exigidos. Ele não precisa mais comparecer à central de compras. Então, ele encaminha esse cadastro, a central avalia esses documentos e aí ela pode aprovar ou desaprovar, devolvendo também de forma online. E hoje, o cadastro de fornecedores é realizado em um dia. Tá? Pode bater palma, gente. 10 dias para um dia, né? Obrigada. Vamos lá. A gente realizou aí, junto com a Semagro e com o Sebrae, uma parceria muito importante, e realizamos, então, as oficinas para ensinar os fornecedores esse novo modelo de cadastro. Então, a gente realizou mais de 10 oficinas pelo estado de Mato Grosso do Sul, capacitando mais de 600 fornecedores lá em Campo Grande, aqui em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, não ensinando só a se cadastrar, mas como também a participar de um pregão eletrônico, que era uma dificuldade visualizada pela central de compras. O Marcos Vinícius sempre apontou isso, que os fornecedores também tinham dificuldade de participar dos pregões online, e a gente então implementou essas oficinas, né? Vamos lá. Hoje, em 1 ano e meio de funcionamento, a gente tem aí mais de 14 mil atualizações de fornecedores já cadastrados e mais de 1.500 novos fornecedores, ou seja, numa soma aí 15.500 vezes que alguém deixou de ir na Secretaria de Administração. Isso é muito importante, não só para o servidor, porque facilitou a vida do servidor, mas para o fornecedor, né, para a população. E aí, falando de padronização de itens, eu preciso falar disso antes de falar de plano de compras, tá? Não tem como olhar o processo de forma isolada, a gente precisa olhar para o macro processo. É por isso que a gente foi lá para a nossa padronização de itens e identificou um gap muito importante, que influencia muito na compra, que é o nosso catálogo de materiais. Antes, a gente tinha um catálogo, um banco de dados com mais de 50 mil itens cadastrados, muita duplicidade de itens idênticos. Por exemplo, a mesma caneta era cadastrada de 2, 3, 4, 5 vezes, mas era a mesma caneta, mas os cadastros eram feitos de forma diferente. A unidade gestora, ela especificava o item num campo aberto, ou seja, não tinha limite de caracteres, né, Muriel? E aquele campo aberto, a unidade gestora, a saúde, a educação, enfim, a assistência social, podia copiar e colar uma especificação de um item naquele campo aberto. Copiar e colar na internet ou a pessoa mesma especificar. Como o banco de dados era inchado, 50 mil itens, a unidade gestora não conseguia mais realizar uma pesquisa eficiente, efetiva. O que ela fazia? Ela incluía um novo item. Por isso a duplicidade ia aumentando. A central de compras não tinha como avaliar com muito critério essa padronização de item, porque justamente era um campo aberto, era livre, né? Então, a central de compras, ela não tem a especialização lá da ponta do negócio, da saúde, ela não tem essa especialização, então não tinha como ela determinar se a padronização era ruim ou não.
ela identificava erros de formas bem gerais e devolvia muito minimamente, porque não tinha, como eu falei antes, esses critérios, e aí realizava o cadastro, acabava realizando o cadastro do item. E o nosso banco ia inchando cada vez mais. Hoje, a gente adotou o padrão descritivo de materiais, a gente tem uma ferramenta nova de cadastro de itens, onde a gente se organiza por uma estrutura de 4 níveis: grupo, classe, material, serviço ou item de material ou serviço. Como funciona? São cadastrados os grupos, foram cadastrados todos os grupos. A gente tem um exemplo aí de gêneros alimentícios. Dentro de gênero, a classe açúcar e produtos de confeitaria. Aí sim, vem o material, açúcar, e depois o item de material, açúcar tipo refinado, cor branca, por exemplo. Hoje, sabe como a gente fez essa transição? A gente teve que zerar o banco de dados de 50 mil itens. Foi uma decisão muito corajosa da Secretaria de Estado de Administração, porque a gente teve, sim, resistência de alguns servidores, é normal, quando a gente vai implantar uma mudança normal de resistência, zerando esse catálogo de 50, esse banco de dados de 50 mil itens. A gente começou do zero o cadastramento de novos itens, para começar certo, porque não tinha como migrar nenhum daqueles dados. E a gente entendeu que se a gente continuasse com os dois funcionando ao mesmo tempo, os servidores na ponta iam acabar não adotando o novo, iam sempre continuar com o antigo. Então, a gente teve que zerar o banco de 50 mil e cadastrar. Foi um processo bastante doloroso, uma mudança bastante dolorosa, né, Marina? Mas a gente conseguiu. E hoje a gente tem um banco de dados de 10 mil itens em 1 ano e meio de funcionamento, e é isso que a gente precisa para comprar no nosso estado. A gente, claro, já está quase chegando em 2 anos, precisa já de um novo saneamento, a gente tem um modelo de monitoramento anual e a gente precisa, então, repensar já, porque a gente já identificou alguns problemas de duplicidade, mas muito pouco comparado ao que a gente encontrou em 2015. Ok? E aí, falando do plano, por que eu falei do catálogo antes? Porque não tem como planejar as suas compras se você não olha lá para o seu item, para a sua especificação. O que aconteceu? Um módulo de plano de compras foi desenvolvido com base no catálogo de materiais. Todos os materiais lá padronizados são migrados para o plano de compras. Em 2015, quando a gente chegou, não havia planejamento de compras em Mato Grosso do Sul. E aí a gente pensou, como assim? Nós estamos pensando os processos, repensando a maneira de fazer o trabalho, como a gente não vai planejar? Como o gestor não é capaz de planejar a compra da sua própria unidade gestora? E aí a gente foi para dentro das secretarias. Em 2015, o primeiro planejamento foi manual. A gente teve muita coragem de elaborar junto às unidades, são 37 unidades gestoras, um planejamento com milhões de itens no Excel. Lembra, Muriel? Foi muito difícil, foram finais de semana que passamos aí madrugada dentro fazendo esse planejamento. A gente entendeu, então, que precisava da ferramenta, que precisava modelar o processo de planejamento, e foi aí que a gente desenvolveu, em 2016, a ferramenta online, e hoje a central de compras determina o calendário onde cada unidade tem que planejar e entregar para a central de compras esse planejamento. O demandante lá na ponta envia, o setor de uma unidade envia para sua área de compras na ponta esse planejamento. Esse planejamento é avaliado e a partir dessa autorização, a área de compras lá da ponta envia as demandas para a central e aí a mesma consolida todos os dados e planeja os processos licitatórios. É nessa fase que a gente está agora. A gente encerrou o planejamento dos processos licitatórios, né, Marcos? E aí a gente vai, até hoje, às 17h30, exportar o plano de compras para o site da Central de Compras. Eu quero convidar o José Roberto, cadê ele? Coordenador de licitação e registro de preços. Quando a gente fala em plano de compras, a gente está falando isso, na verdade a gente já vem trabalhando isso desde 2015, tentando implantar essa questão de
um estado planejado naquilo que se compra. Né? A gente está tentando diminuir gastos e aumentar a eficiência do Estado. Esse é o principal objetivo do nosso plano de compras. Então, a OSE já deu uma explicada aqui para falar como que foi feito isso, como que tornou possível esse planejamento. Sabemos que a gente está implantando, né, todo começo de implantação de alguma coisa há necessidade de se melhorar, a gente sabe disso, mas estamos dispostos a fazer isso. Né? Como a OSE falou aqui, tivemos coragem para fazer. Né? Não é fácil, né? Mas estamos tentando melhorar. Né? Na questão do planejamento em si, eu vou um pouco mostrar como ficaria para os órgãos isso hoje. Né? Porque após o planejamento, após o plano de compras saneados, ou seja, a gente pegou tudo aquilo que os órgãos planejou, ou seja, tudo aquilo que ele quis comprar, tá? Ou aquisição, ou serviço, e a gente está fazendo uma compilação disso, ou seja, a gente está juntando isso para uma única coisa. Ou seja, vou pegar o exemplo que a Rose deu aqui do açúcar. Todos os órgãos que quantificaram açúcar, a gente vai conseguir puxar isso em uma única coisa, ou seja, a gente vai licitar uma única vez para todos os órgãos. Tá? E aí vem aquela questão, será que todo mundo planejou? Porque o grande medo nosso era isso, era alguma secretaria não ter planejado algum item que ela quis comprar ou esqueceu de planejar, por exemplo. Mas hoje, o plano de compra para vocês hoje foi muito, dessa vez, porque a gente está implantando desde o ano passado, a gente já fez um teste de plano de compras e agora, esse ano, realmente a gente vai cobrar isso. Né? Ficou muito mais fácil o plano, na questão de, na hora que a secretaria vai planejar isso, né, o demandante lá na ponta, os órgãos da ponta que a gente fala, planejar, eles sabiam o que ele tinha pedido o ano passado, o que ele tinha comprado em um ano e o que ele ia pedir para o próximo ano. Ou seja, a gente deu mais ou menos para eles, né, qual que é realmente a demanda dele. Porque o que acontecia quando a gente começou a pensar nisso em 2015, o que a gente via? Que os órgãos pediam 1.000, comprava 80, e aí? E o empresário nisso? Né? Tudo bem que a maioria das coisas que se compra no Estado é por registro de preço. Ou seja, o Estado não tem a obrigação de comprar. Mas, poxa, peraí, vamos ver. E o empresário, será que ele não tem uma expectativa daquilo ali? Então, o pensamento foi, vamos tentar reduzir isso a uma margem que realmente o Estado compra. Então, isso que foi pensado. Isso a gente demonstrou para os órgãos. Olha, o ano passado você pediu 1.000, você comprou 80, por que você vai pedir 1.000 de novo? Então, ou seja, não pode pedir 100? Vamos ter uma margem aí de tolerância. Mas a gente quer realmente mostrar para os empresários, mostrar para os nossos fornecedores, que o Estado, aquilo que ele está licitando, ele vai chegar muito perto, né, do seu quantitativo. Lógico, não pode acontecer talvez os 100%, sim, mas se a gente conseguir comprar daquilo que a gente licitou, pelo menos 70%, eu acho que todo fornecedor, todo empresário vai ter vontade de participar das licitações do Estado. A gente vai criar a expectativa de compra vai aumentar. Então, vários fornecedores, até aqueles que talvez nunca licitou para o Estado, vai pensar, pô, o Estado está licitando e está comprando mesmo aquilo. Então, eu vou começar a participar. E é isso que a gente quer. É ter vários fornecedores para a gente tentar comprar um produto bom, de qualidade e com preço justo. Tá? Na tela, aqui a gente vai mostrar um pouco a questão da tela do nosso sistema. Aquilo que é um pouco interno, mas a gente vai demonstrar um pouco para vocês como que ficaria o nosso planejamento. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é fazer a importação do plano de compras. Ou seja, a gente vai definir aquilo, exemplo, material de expediente, e vai importar do plano.
tudo aquilo que os órgãos quantificaram, né, que foi o que eles pensaram em comprar, vai puxar automaticamente para dentro do nosso sistema. Ou seja, vai falar lá quais são os órgãos que quantificaram, quais são os produtos que quantificaram e quais as quantidades que cada órgão quantificaram. Então isso a gente vai ter uma coisa automática. Hoje a gente tem que fazer o seguinte, lançar isso, né, de uma licitação anterior, ou se for de uma licitação nova, lançar isso um a um e disparar para os órgãos quantificarem isso. Então, ou seja, a gente dá um prazo de 5 dias úteis. Né? E agora, por um novo decreto do registro de preço, a gente tem que ter agora até 8 dias úteis para esses órgãos quantificarem isso. Então, ou seja, a gente está perdendo num processo licitatório 8 dias úteis. Isso quando a gente não tem que reabrir de novo, porque algum órgão esqueceu tudo, mas em média, 8 dias úteis a gente está perdendo no processo licitatório. Então hoje, com essa importação, a gente tem no mesmo dia tudo que o órgão quantificou. A gente sabe já quais são os órgãos, quais são as quantidades, então a gente consegue acelerar o processo de compra. Tá? A Rose já colocou. Então, a próxima tela, a partir do momento da importação, seria essa. Ele está me dando os códigos, os descritivos dos produtos que eles quantificaram, os órgãos que quantificaram e as quantidades que quantificaram. Então, hoje a gente tem isso muito mais rápido. Né? E a partir do momento que a gente passa nessa tela, a gente já vai fazer a nossa visualização do quantitativo. E aí aqui ele vai demonstrar todo o nosso total de produtos, todos os produtos e aquilo que os órgãos, quais são eles que enviaram esse quantitativo pelo plano de compras. Aí vem aquela pergunta, e o órgão que não fez isso? Vai ficar de fora? A princípio, a nossa ideia era ele ficar de fora. Por quê? Porque hoje a gente tem a questão da adesão, ou seja, o órgão que ficou de fora, ele adere a essa ata depois. Por quê? A gente não pode penalizar os demais em dar mais tempo para aquele que não quantificou, para aquele que não se planejou, e aí a gente está prejudicando a compra dos demais. Então, hoje, a ideia para o ano 2019 é essa. É aquele que quantificou, ok. Quem não quantificou vai ter um retrabalho. Para começar o aprendizado a se planejar. E isso a gente está cobrando faz tempo, né, Lúcio? Não é de agora. E a gente acha que, lógico que a gente sabe que alguns servidores criticam, alguns acham que talvez não é desse jeito, mas se a gente não começar a mudar a cultura de compra do Estado, a gente não consegue evoluir nas compras. Né? E essa é uma decisão tomada desde 2015, melhorar a compra pública no Estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Já está na próxima? Já a próxima é de vocês, né? E aí aqui, em questão de plano de compras, é mais ou menos isso que a gente está pensando. Tá? A gente está à disposição na central de compras, a maioria dos órgãos já conhece a gente, sabe que tem total liberdade de chegar lá e sentar com a gente para conversar. Né? Tanto a superintendência inteira de compras como a gestão estratégica vai estar à disposição de todos, tanto como servidor público, como órgão, como setor de compras dos órgãos, como também para fornecedores. Né? Porque a gente sabe que vários fornecedores vão lá tirar dúvidas. Né? E nessa hora, talvez é uma hora importante, né, das empresas ir lá e saber realmente aquilo que a gente vai comprar para o ano de 2019. Se programar, tentar buscar alternativas no mercado para tentar baratear esse preço. Né? Tentar realmente participar de uma forma justa de mercado, ou seja, o Estado pagar realmente aquilo que se vende no mercado. Porque hoje muita gente escuta, o Estado paga mais caro. Né? Só que a gente tem que pensar naquilo. Hoje você indo em qualquer empresa, você chega lá e paga à vista. Né? E não existe isso no Brasil, um Estado que paga à vista as suas compras.
né? Lógico, a gente sabe que a gente vai pagar talvez um pouco mais caro, mas a gente tem uma demanda maior, muito maior que talvez uma pessoa que chega numa empresa e compra algum produto pequeno, né? E lógico, as compras do Estado estão sendo pagas, né, em tese, levando em conta o Brasil inteiro, em dia. Tá? Então, muito obrigado. Vou passar a palavra para você. Então é isso, a unidade gestora tem lá, ela pediu 80 em 2017, o sistema já aponta que ela só comprou 20, e aí ela pode pedir 30, 40, e daí a gente tem todas as quantidades avaliadas pela área de compras e depois pela central de compras, e a gente chega a um calendário licitatório, porque a gente também tem as datas de previsão de compras nesse sistema, e aí eu trouxe só alguns exemplos para vocês. Nos 12 meses de 2019, a gente tem aí uma média de 12 a 15 grupos que serão licitados por mês. Um exemplo, lá em fevereiro, a gente vai abrir a licitação de itens de copa e cozinha, por exemplo. Então, os fornecedores terão o calendário todo lá no site da central de compras. Por exemplo, lá em agosto, a licitação da ata de pneus do Estado. Então, a gente tem já isso pronto. Marcos Vinícius entregou na nossa mão ontem, novinho em folha, e vocês vão poder acessar a partir de hoje, ok? Nós entendemos aí os números. São 72 milhões de unidades de itens previstos. Claro que todo planejamento é flexível, né? Isso pode ser sujeito a alterações. E aí compramos cerca de 2 bi anuais. Um bom resultado também foi o desenvolvimento dos nossos servidores, tanto da central quanto das pontas, e a economia potencial, com a redução das compras emergenciais, aquisições desnecessárias e também, principalmente, o ganho em escala, ok? Temos números bons para apresentar que, a partir de todo esse processo remodelado, nós conseguimos aumentar as compras de micro e pequenas empresas. Hoje a gente está em 50%. Vocês podem ver que começamos em 2014 com 23% dessas compras. A gente foi evoluindo aí, chegamos a quase 50% de compras de EMEI e EBP em Mato Grosso do Sul. Isso é um número muito importante para nós. Então, a missão do Estado, lá naquele mapa estratégico que eu mostrei no começo, é atingir um bom lugar para se viver, investir com qualidade de vida e prioridade nas pessoas. Nós priorizamos nossos servidores, nossos fornecedores, e com isso priorizamos a população, e o nosso governador sempre deixou um recado para a gente, para nós focarmos num bom preço, na qualidade e no prazo de entrega. E esse norte tem sido para nós aí um fator preponderante em toda essa remodelagem de processos. Eu agradeço a atenção, muito obrigada e espero que vocês gostem do plano de compras de 2019.